Agora tem a palavra o senhor secretário Pereira Coutinho. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. Membros do Governo. Boa tarde. O título da minha interpelação oral é o seguinte: o Governo da RAEM deve, entre outras medidas, agravar as medidas administrativas sancionadas quanto ao lançamento ou queda de objetos em altura. Finais do mês de dezembro do ano passado, as autoridades policiais interviram um homem por suspeita de arremesso de um cutelo de prédio residencial de mais de 20 andares numa das ruas do bairro Faísca e, por sorte, não atingiu nenhum transeunte. De acordo com as informações prestadas pelas autoridades policiais, o detido admitiu que sofre de problemas de saúde mental. Macau é uma cidade com uma alta densidade demográfica e a maioria das pessoas vive em torres residenciais, sendo prevista a adoção por parte das autoridades competentes de uma educação pedagógica permanente aos cidadãos em não deitar água, papel higiênico, pontas de cigarro e outros objetos, quer nas áreas comuns dos prédios residenciais, quer nas vias públicas. Lembro que em finais do ano 2020 já tínhamos alertado quanto a um número substancial de queixas de residentes quanto ao constante lançamento de uma variedade de objetos, tais como brinquedos, pontas de cigarro, vazamento de águas em vasos de plantas e ar-condicionados, água dos ar-condicionados, pelo que em 25 de novembro de 2020, interpelando por escrito o Governo da RAEM, tendo como título da referida peça: o Governo da RAEM deve garantir efetivamente a segurança pública através de legislação específica para o lançamento de queda de objetos em altura, delegando competências específicas para a execução da lei. No dia 28 de dezembro de 2020, o ex-diretor dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transporte Substituto, respondendo à minha solicitada interpelação escrita, disse que a Direção de Serviços de Assuntos de Justiça salientou que nos termos do Regulamento Geral dos Espaços Públicos, o respectivo catálogo de infrações, quem lançar ou deitar objetos ou líquidos pelas janelas ou varandas é sancionado com multa de 600 patacas. No caso dos objetos ou queda dos objetos em altura, provocar ferimentos, morte ou danos materiais a terceiro, o agente ou proprietário tem de assumir as devidas responsabilidades penais e civis, de acordo com a legislação do Código Penal e do Código Civil. Tendo em conta que os diplomas legais atualmente exigidos prevêem um mecanismo para efetivar a responsabilidade do infrator, não há nesta fase um plano para a produção de legislação específica sobre as questões de lançamento e queda de objetos de altura. Portanto, tinha três perguntas. A primeira: ora, o recente caso de arremesso de um cutelo de um prédio residencial constitui uma ponta do enorme iceberg de contínuos lançamentos de objetos reportados e não reportados às autoridades competentes. Este recente caso é um importante alerta para que sejam agravadas medidas sancionadoras de caráter administrativo quanto ao lançamento de objetos na via pública, uma vez que a multa de 600 patacas não tem tido um efeito dissuador nesse tipo de condutas. Assim, considero o Governo de Macau estarmos ainda na fase da adoção de um plano para a produção de legislação específica sobre questões de lançamento de queda de objetos de altura, de acordo com a resposta escrita de 28 de dezembro de 2020 do Diretor dos Serviços de Solo e Obras Públicas de Transporte Substituto. Desde finais de 2020 até a presente data, que medidas concretas, permanentes e eficazes foram efetuadas, quer em consideração e elevação dos civismos dos cidadãos, quer na prevenção e fiscalização do lançamento de objetos líquidos de janelas, de varandas dos edifícios residenciais e industriais, por parte dos fiscais da DSOPT e IAM, que balanço fazem as autoridades competentes quanto à insuficiência de recursos humanos para o desempenho dos trabalhos relacionados com a prevenção e fiscalização do lançamento de objetos líquidos pelas janelas e varandas de edifícios residenciais e industriais. No dia 28 de dezembro de 2020, o ex-diretor dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, respondendo à minha interpelação escrita de 25 de novembro de 2020, afirmou que a DSOPT, entre parênteses DSSSU, não dispõe de nenhuma ação de formação para tratamento específico de lançamento de objetos em altura e objetos caídos em altura. Assim, voltamos a insistir com a nossa segunda pergunta da nossa interpelação escrita de 25 de novembro de 2020, designadamente quanto à implementação de medidas concretas e eficazes para debelar a atual insuficiência de trabalhadores com formação adequada para o tratamento de casos de lançamento ou de queda de objetos em altura e incluindo as necessárias melhorias no reforço e educação cívica e execução de ações de fiscalização com caráter específico e permanente, quer de parte dos fiscais do DSSU, quer do IAM. Muito obrigado.